Próximo. Pois bem, o isolamento pode até trazer uma satisfação egoísta, mas você não vai estar sendo útil a ninguém, né? Então eu botei aí de propósito, né, a questão da violência contra a mulher, porque ela aumenta justamente com o isolamento. Na época da pandemia, ela aumentou em muito, né? Justamente porque cada vez que se isola, a gente termina dando vazão ao pior que tem da gente, né? A gente não, por mais que não queira pensar desse jeito, a gente ainda precisa de uma certa orientação, fiscalização, alguém que valide aquilo que eu faço para poder eu fazer as coisas certas. Senão, se eu busco uma validação só interna, eu fico sujeito a uma deriva, literalmente uma deriva. Quando você vai falar com alguém que está delirante, você encontra justamente essa deriva. A pessoa consegue pensar e, se aquilo fizer o mínimo de sentido, ela continua naquele caminho. Mesmo que qualquer um de fora olhe e diga, ué, isso não está indo de um jeito coerente, isso não está sendo bom, isso não está sendo ok. Quando você tem um grupo, esse grupo faz essa realimentação. Esse grupo faz esse caminho de botar as coisas de volta nos eixos. Então, assim, a gente não pode se ausentar desse grupo, né? Por isso, até eu fiz questão de colocar aí o slide falando da violência contra a mulher, e lembrando que existe até caminhos para denunciar, porque a gente, durante um bom tempo, carregou, né, uma premissa de que, não, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, briga de marido e mulher afeta a sociedade, ela não é única. Assim como violência contra uma criança afeta a sociedade, assim como a violência contra um ser humano afeta a sociedade. É muito mais como aquela citação de Hammer, que ele diz assim, não perguntem por quem os sinos estão tocando, eles estão tocando por você. Ou seja, quando alguém morre, eu também estou morrendo junto, eu estou participando de uma sociedade que não deu apoio para isso. É nisso que ele falava, e eu acho que é uma visão muito interessante para a gente ter, independente da questão religiosa. Percebo que ele não era nem, né, religioso nesse sentido, mas ele falava que a gente precisa estar muito atento a controlar a sociedade para que ela vá se organizando de um jeito bom. Então, no fim das contas, Deus condena o abuso das faculdades. Eu posso me calar frente às coisas? Sim. Muitas vezes eu vou precisar me calar para poder até trabalhar aquilo internamente. Mas, por exemplo, se eu faço voto de silêncio, não. Aí eu estou deixando de lado alguma coisa que é muito importante, que é justamente essa troca, que é a comunicação. A gente precisa estar sempre atento ao perigo que isso traz. Como eu falei, a gente vai levando para uma deriva. Se você olhar muito bem, qualquer situação, qualquer quadro de saúde mental, ela começa num processo de isolamento. A pessoa se afasta porque, assim, ela precisa ela vai buscar um espaço onde ela possa pensar as coisas e que isso não seja, de novo, né, estamos vendo um termo de colimado, não seja de novo, concentrado de volta naquilo que é aceito pela sociedade. Então, ela consegue ir, né, fazendo um afastamento. Um exemplo grande disso é a questão do suicídio, né? A gente muitas vezes não trata o suicídio com o devido cuidado que a gente precisa, mas eu sempre falo disso assim, é impressionante que existe muito mais chance de qualquer pessoa se suicidar do que ser morta por outro ser humano. Isso incluindo as próprias guerras. Então, hoje em dia, na sociedade atual, o número de pessoas que se suicidam é maior do que o número de pessoas que morrem por ação de outro ser humano. Então, você imagina como isso é grave. E a gente cuida, né, de ter porta-chave, câmera, polícia, etc., tudo para cuidar da violência do outro ser humano e dar muito pouca atenção à violência a si mesmo, no fim das contas. E ela começa normalmente com um afastamento. A pessoa começa a ter distorções de pensamento que fazem ela se afastar para que isso possa ser realimentado. Então é importante, muito importante, que a gente esteja sempre atento para qualquer um que começa a apresentar alterações de comportamento, simplesmente às vezes para chegar e só para oferecer ajuda. Às vezes eu não preciso
fazer nada, é só oferecer ajuda, porque isso restaura nele a ideia de que o outro está aqui comigo. E normalmente é isso que se perde nas situações que vão conduzir